Porque tem confusão em Brasília. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou hoje a concessão de uma liminar para suspender o decreto do governo de São Paulo que proíbe celebrações religiosas aqui no estado. A decisão contraria o entendimento do ministro do STF, Nunes Marques, que, em caráter liminar, determinou no sábado que governadores e prefeitos não podem proibir a celebração de atos religiosos, desde que preservados protocolos sanitários. A suspensão da proibição foi pedida pelo PSD, que alega as restrições impostas pelo governador de São Paulo sendo desproporcionais e também que atingem o direito fundamental à liberdade religiosa. Na decisão, Gilmar Mendes afirmou que estados e municípios podem fixar medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia, inclusive o fechamento de templos e igrejas. Em meio à polêmica, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, definiu que o plenário julgará na quarta-feira uma posição definitiva a respeito da liberação ou não da realização de cultos e outras práticas religiosas presencialmente durante a pandemia. Mais cedo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu que há condições para a realização de eventos religiosos atualmente. Vamos acompanhar. Tudo depende das pessoas, depende do templo, né? Se você tem uma igreja que tem um espaço bom ali, você limita 20, 30 pessoas separadas, 2 por banco, vamos colocar assim, né? Todo mundo de máscara, obviamente, né? Eu acho que há condições. Agora, quando são templos apertados e muita gente lá dentro, é óbvio que não é conveniente. Muito bem, já que o homem voltou, vamos começar por ele. Rodrigo Constantino. Consta, me ajuda aqui, ó, vamos pensar junto. O Cássio Nunes Marques deu aí a decisão no final de semana proibindo a nível Brasil os cultos, missas e celebrações religiosas. O Gilmar Mendes fez a sua ação hoje proibindo essas mesmas celebrações aqui no estado de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal disse que na quarta-feira vai sentar para discutir isso em plenário. Imagine que nós somos aqui líderes religiosos. O que a gente faz hoje, Consta? Esse é o ponto, né, Paulo? O primeiro ponto a ser destacado disso é a insegurança jurídica que essas decisões monocráticas e erráticas do Supremo Tribunal Federal produzem. Deveria ser uma corte constitucional e a gente vê uma politização extrema, uma mistureba enorme de conceitos, né? E as palavras usadas nas decisões já incomodam bastante, né? Veja que o Gilmar Mendes usou o termo negacionista. Isso é coisa de discurso político, né? Quem usa negacionista numa discussão, num debate, já cai vários pontos em credibilidade. Está tentando monopolizar a virtude dos fins nobres, em vez de debater os meios, né? Ali, a corte deveria se ater ao que é ou não constitucional. Que esses prefeitos e governadores têm abusado do poder em nome da preocupação com as vidas alheias, isso é algo evidente, né? Tem alguns ali que realmente passam por ditadores. Isso tudo é muito preocupante. O próprio Marco Aurélio falar também que talvez o ministro Cássio seja muito religioso para tomar a decisão. Isso é uma alfinetada absolutamente deselegante e desnecessária, né? Vamos lembrar que o próprio Marco Aurélio foi quem soltou o André do Rap, né? O que? Afinidade ao tráfico de drogas. Então, a decisão deveria ser restrita a aspectos constitucionais, técnicos, e, infelizmente, essa Corte Suprema que nós temos é essa piada de mau gosto, né? Veja, o culto ou a missa em local sagrado para aqueles que assim o consideram, né? Na minha opinião e na de muitos, inclusive esses religiosos, mas não é preciso ser para entender, né, a perspectiva deles, é sim algo essencial. É algo essencial e, como eu já disse, nós estamos vendo prefeitos e governadores avançando sobre liberdades importantes, constitucionais, inalienáveis, eu diria, né, com base sempre na desculpa da tecnocracia da ciência. E isso é preocupante. Até porque, vamos debater já na outra pauta, o resultado concreto não é uma adesão plena desse isolamento pregado, desse lockdown, né? Então, há muita hipocrisia, os transportes públicos estão lotados e aí o sujeito não pode ir na Páscoa, né, ir lá fazer sua homenagem, rezar para Deus, né, na sua concepção. Então, na minha cabeça está tudo errado, né, os governadores, os prefeitos autoritários e esses ministros do Supremo que tomam decisões monocráticas, erráticas, sem base na Constituição e com um discurso totalmente politizado. Isso tudo, na minha opinião, é muito preocupante.
Muito bem, Constantino. Amanda Klein, e essa fala do general Hamilton Mourão dizendo que os cultos e missas são diferentes de baladas. O que você acha? Eu acho que isso é uma bobagem, porque o que está em discussão aqui é qualquer atividade que pode gerar uma aglomeração. Infelizmente, missas em templos e cultos gera aglomeração em pandemia. É muito difícil fiscalizar que elas cumpram rigorosamente o que estabeleceu o ministro Cássio Nunes, de 25% de ocupação. Eu concordo com o que disse o Constantino no começo do comentário dele, de que essas decisões monocráticas e erráticas geram uma insegurança jurídica muito grande. Mas eu acho que elas geram uma insegurança jurídica principalmente porque o ministro Cássio Nunes decidiu contrariamente ao que já havia estabelecido e definido o restante do Supremo, né? O Supremo já definiu que estados e municípios têm autonomia para impor medidas de restrição de locomoção, de trabalho, de transporte, educação e a estabelecimentos em geral. E o estabelecimento religioso não difere em nada dessas outras medidas de restrição. E o segundo ponto é que a ANAJURE, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, autora dessa ação, proposta que o ministro Cássio Nunes ficou como relator, já foi considerada como parte ilegítima em outro julgamento pelo Pleno do Supremo. Por isso, a decisão do ministro Cássio Nunes é considerada juridicamente frágil pelos pares e deve ser derrubada nessa audiência, nessa sessão do Supremo na próxima quarta-feira, né? Porque é o seguinte, como é que você vai liberar, então? Qual o critério para liberar a atividade religiosa e não liberar todo o resto? Trabalho, estudo, locomoção, etc. O que está em jogo aqui é que, no momento de pandemia, deve haver uma restrição de aglomerações e de mobilidade de pessoas em geral, né? Nas mais diferentes esferas. É uma questão de saúde por um curto período de tempo que você acaba tendo algumas liberdades restringidas. Eu falei mais cedo com o ministro Marco Aurélio e ele me disse o seguinte, não vejo porque, nesse mesmo sentido, não vejo por que liberar cultos e missas e não liberar outros segmentos. Rezar, nós podemos rezar no maior altar que temos em nossas vidas, que é o nosso lar. E mais outra coisa, que o próprio ministro Gilmar Mendes enfatiza na decisão dele, ninguém está limitando a liberdade religiosa de ninguém, todo mundo está livre para orar, para crer, para expressar a sua fé, para manifestar a sua religiosidade. A única coisa que as pessoas estão proibidas de fazer por um curto período de tempo é aglomerar. Você não pode gerar aglomeração. Infelizmente, em templos, cultos e missas, você acaba muitas vezes gerando essa aglomeração. Não é uma questão de liberdade religiosa. Essa continua protegida pela Constituição. É uma questão de saúde, e saúde é um direito coletivo. Muito bem, Marcos Souza, eu quero saber sobre essa liberdade religiosa. Ela está assegurada nos dias atuais ou não? Paulo, não está. Eu quero começar lendo aqui a íntegra da Constituição. Artigo 5º, inciso 6. É inviolável, presta atenção nas palavras, tá? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Essas palavras aí, inviolável, assegurado, proteção, não estão na Constituição à toa. Elas foram escolhidas cuidadosamente porque têm um significado e elas precisam ser respeitadas. Toda ruptura constitucional, ela não ocorre de uma hora para outra. Ninguém chega e fala, isso aqui não vale mais nada, vamos agora reescrever tudo. Ela começa aos pouquinhos, com pequenos gestos. E no Brasil nós vemos vários desses gestos cotidianamente. Aliás, nem são mais tão pequenos assim, né? Nós vivemos hoje uma escalada de atentados às liberdades individuais. As liberdades sempre funcionam em sistema. Uma precisa da outra para funcionar. Aí caçam a liberdade de ir e vir. Você não pode sair de casa em determinado horário, né? O toque de recolher. Aí você não pode também ir a outra cidade, tem uma barreira sanitária, aí você não pode também ir à igreja, o Estado mandou fechar, aí caçam a liberdade de iniciativa econômica, mandam o comerciante fechar as portas, do outro comerciante, dono de mercado, mandam ele vender só o que o governador e o prefeito querem. Vocês lembram lá dos setores dos mercados fechados porque alguém decidiu que aquilo lá era perigoso? E aí caçam a sua liberdade também de comprar o que quiser. E assim vai. No Rio de Janeiro hoje, os pais não puderam mandar os filhos para a escola, para as escolas particulares, porque um juiz, no domingo à noite, decidiu que não podia. E a gente vai assistindo tudo isso passivamente. Isso é um absurdo. O presidente Mourão está certo. É diferente uma balada clandestina de uma igreja. A Amanda falou ali que não vê diferença alguma. Olha, eu frequento igreja, eu frequento missas e conheço também outras religiões. É muito diferente, Amanda, uma
balada clandestina, com palco, com música, com bebida alcoólica, com pessoas se esfregando uma na outra, do que uma igreja. Que você tomando os cuidados, você fica distante um do outro, você tem a máscara ali assegurada, você exige o álcool em gel. Então, não dá para comparar as duas coisas. Perdão, é só você ver como funciona na prática um culto, uma missa e uma balada, para você saber que não dá para comparar as duas coisas. E outra coisa, a assistência espiritual é essencial para muitas pessoas enfrentarem a própria pandemia. E aí tem esses argumentos aí que até os ministros trouxeram, pode rezar de casa ou pode fazer virtual. Sim. Quem são as pessoas para julgar a fé das outras? Eu sou católico, por exemplo, viu, Amanda? E gosto de me comungar. Eu estou sendo impedido de professar a minha religião porque não posso comungar há algum tempo. E não são pouco tempo, não. Tem mais de um mês que a gente está nessa e já estão avisando que vai continuar mais um pouco. Então, nós temos que assegurar as liberdades de crença e de culto nesse país. Ok, Marcos, já vejo o Constantino aqui pedindo a palavra. Em seguida, eu passo para a Amanda. Vai lá, Constar. Pois é, eu vou pegar gancho nisso que o Mark disse, porque as medidas temporárias já duram, na verdade, um mês agora, mas é um ano. É um ano desse papo, né? E vai o quê? Mais um ano? Né? Até porque a vacina não é uma panaceia, pelo que estamos vendo em alguns lugares. Segundo lugar, né? O Marcos já disse, eu já tinha dito antes também, reza de casa e não faz diferença, isso é na cabeça de um agnóstico, de um ateu ou de alguém que professa outra religião, no caso, o socialismo, essa ideologia iluminista. Né? O templo sagrado é parte do culto, da profissão de fé toda do crente, né? E tirar isso dele é tirar uma parte importante. Por outro aspecto que eu já disse também, quero repetir aqui, se não pode aglomerar, se o critério objetivo é esse, então pelo menos sejam coerentes e corajosos para decretar o fim de toda aglomeração. Não tem que ter transporte público mais. Por que pode ter lotação em trem, metrô e ônibus, mas não pode ir numa missa, onde você vai respeitar distanciamento e tudo mais? Outra coisa, né? O duplo padrão que chama atenção. Aqui mesmo, nos Estados Unidos, nós vimos pequenas reuniões de crentes, sinagogas fechadas e gerando muita reação, enquanto que aquela manifestação dos antifas, dos Black Lives Matter, eram apoiadas pela mídia. E depois produziam até estudos dizendo que não tinha aumentado a infecção. É o vírus ideológico. É uma piada de mau gosto, né? E o argumento que a Amanda usa, para mim, é o mais perigoso que existe. A saúde é um direito coletivo, portanto, justifica medidas autoritárias e, muitas vezes, inconstitucionais. Olha, muito cuidado. Em nome disso, é possível defender qualquer totalitarismo. Amanda. Não são medidas autoritárias e não são inconstitucionais, Constantino. São medidas adotadas por todos os países livres, desenvolvidos e humanistas do mundo. A Europa inteira adotou, muitos estados dos Estados Unidos adotaram, todos os países, mais de 150, adotaram em algum momento da pandemia, principalmente no momento mais agudo, como é o que vivemos agora, algum tipo de medida restritiva. Também não é verdade, como disse o Marco, que eu comparei baladas com cultos. Na verdade, eu comparei o cultos com qualquer outra atividade que possa ser mais ou menos fiscalizada e cumprir algumas medidas de higiene, de distanciamento, como o comércio, por exemplo, e que hoje estão fechadas porque a gente está na fase, em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, emergencial, em que todas as atividades não essenciais estão fechadas. Isso não dura para sempre. A liberdade religiosa não está em questão, não está em xeque aqui, porque todo mundo tem absoluta liberdade de professar a sua fé e de crer no que quiser crer. Autoritário é achar que a sua liberdade está acima de tudo, que você pode botar a saúde e a vida de outra pessoa em risco, porque quem vai a uma missa ou um culto, alguns vão cumprir sim a ocupação máxima de 25% ou 30% e outros não vão cumprir e não há como fiscalizar. E essas pessoas amanhã vão sair, vão entrar no transporte público, vão encontrar suas famílias e podem, sem querer, transmitir o vírus. Então, para a gente tentar, de alguma forma, restringir, diminuir essa transmissão comunitária, infelizmente, a gente precisa adotar medidas mais duras agora. Eu sou cristã, eu sou católica, eu também adoraria a missa no domingo de Páscoa. Infelizmente, os cultos e os templos agora não são o lugar mais recomendado. O próprio arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, apesar da decisão do STF liberando cultos e templos e missas, ele disse que não iria fazer isso, não iria permitir atividade religiosa nesse espaço físico. Então, quer dizer, são personagens, são figuras religiosas que sabem da gravidade, têm um entendimento da gravidade do momento e sabem também que você pode expressar e vivenciar a sua fé internamente durante um curto período de tempo. Depois todo mundo vai voltar a frequentar as igrejas. Muito bem, vocês querem falar mais alguma coisa? Que eu estou pensando aqui na Dona Maria. Dona Maria tem lá os seus 60, 70 anos de idade, ela está
em casa, cumprindo o distanciamento social, ela é religiosa ao extremo, e aí ela abre o noticiário e vê aquele transporte público transbordando de gente. E aí vem aquela outra notícia de que ela não pode ir no culto, na missa, que ela gostaria de ir. É realmente frustrante isso. A gente vive um momento complexo, né, de entender, porque essa mesma Dona Maria, como é que a gente faz a Dona Maria compreender uma coisa dessa, não é, Mark? Exatamente, Paulo. A hipocrisia desses decretos é que faz, inclusive, eles não serem respeitados. O Brasil tem essa coisa da lei que não pegou, e isso é o que está acontecendo na prática. As pessoas não veem mais o resultado prático, vamos falar disso na próxima pauta, e estão vendo que são medidas autoritárias. A Amanda falou ali que a liberdade não está acima da liberdade do outro, e é verdade. E nenhuma liberdade, Amanda, está acima do texto constitucional. É Constituição porque nos constitui, é o nosso pacto social. Quando ele é desrespeitado de forma cotidiana, como vemos agora, isso causa insegurança jurídica e mais causa insegurança social. Paulo falou bem, e aí? Como é que eu faço agora? Eu posso ou não ir à igreja? E nós temos que dar a liberdade às pessoas de decidir ir ou não, inclusive das próprias religiões. Aí quando o arcebispo fala que não recomenda ir, é uma decisão da religião e vai ter o debate interno lá. Ele, inclusive, está sendo criticado na CNBB por essa decisão, viu, Amanda? CNBB, inclusive, que adora ali uma pauta esquerdista, mas isso é um outro assunto. Então, nós temos que ter a liberdade, Amanda, de escolher. Por isso, o caminho é a conscientização individual. Eu tenho certeza que uma igreja que respeite os critérios, o distanciamento, exija a máscara, exija o álcool em gel, não é um lugar tão perigoso assim em relação a um ônibus, transporte coletivo lotado sem qualquer cuidado. O que a gente está discutindo aqui são pesos e medidas, não é não, Constantino? Além disso, Paulo, existe um caráter subjetivo aqui que está sendo deixado de lado, por isso eu repito muito a expressão tirania dos especialistas em nome da ciência, essa visão coletivista que a Amanda traz, né? A saúde coletiva justifica ignorar o indivíduo. Isso é perigoso pelo seguinte, né? Pessoas têm aversão a risco diferente se a Amanda tem medo ou não de sair para ir trabalhar e tudo mais, isso é um direito dela avaliar. Agora, o descaso de virar e falar fé é uma coisa de foro íntimo, reza em casa, que nem falou o ministro e a Amanda trouxe aplaudindo aqui, isso para mim é temerário. Eu poderia responder assim, está com muito medo de viver, né, por conta de contágio, porque existem várias outras causas de morte na vida, mas está com muito medo da pandemia, tá bom, fica em casa, né? Agora, vai obrigar o outro a deixar de ir para o lugar sagrado, que ele considera que para ele talvez seja a coisa mais essencial. Ele prefere correr risco de vida, se for o caso, para ter. Ele corre, aliás, quando ele sai de casa em relação a assalto, que pode acabar em morte, né? Latrocínio, ele corre risco no trânsito, que tem 30 mil pessoas que morrem todo ano em acidente de carro, né? Então ele já corre riscos mortais para poder professar sua fé no lugar sagrado, no templo de Deus. Você querer colocar o seu critério subjetivo de risco e de visão do sagrado para controlar a vida alheia, me parece sim uma medida extremamente autoritária e totalitária. Amanda Klein, para a gente fechar. Não, é rápido, é só deixar uma pergunta, questionamento. Se a gente não for respeitar também em algum momento as decisões dos governantes e o que estabelecem as cortes superiores como as leis que valem, se a gente entrar nessa, embarcar nessa de que o indivíduo tem, em última instância, o direito de decidir, definir a sua própria vida, e colocando, mesmo que isso ameace a vida do outro, porque quando se fala em saúde coletiva é isso, e também pesar qual é o direito mais importante, a religião, senão a gente também não pode limitar o trabalho, não pode limitar a locomoção, não pode limitar a educação, não pode limitar mais nada, né? Outros estabelecimentos de funcionário, em qual critério para estabelecer, para definir o que é mais importante, se é religião ou são esses outros. Em suma, se você tivesse a liberdade quase que suicida de fazer o que você quiser, para que você precisa de Estado? Né? O que o Estado vai definir?